Vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero falar sobre um assunto importante, que é sobre as convicções que temos. O que é uma convicção? Convicção é uma certeza. Convicção é aquilo que você não negocia. Convicção é aquilo que você carrega na sua vida. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre convicções que temos. E a nossa fé, ela precisa ser uma convicção, ela precisa ser uma certeza. O nosso acreditar em Deus, acreditar nas suas promessas, acreditar naquilo que Deus tem para nós, precisa ser uma convicção. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A gente precisa ter convicções na nossa vida, porque quando temos certezas, as circunstâncias não nos abalam. Quando temos certezas, pode acontecer o que for. A gente permanece firme nessas convicções e nessas certezas que carregamos com a gente na jornada da vida. E hoje eu quero falar sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é: sem convicção não há transformação. Sem convicção não há transformação. Você quer uma vida transformada? Então você precisa estar convicto de pelo menos duas coisas. E é sobre essas duas coisas que eu vou falar hoje. Mas antes, eu quero ler com vocês o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Olha o que está escrito nesse versículo, preste bem atenção. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Elias era um profeta. Olha a convicção que Elias tinha. Vou repetir. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse ao rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel. Ele não está falando, eu acho que vive, parece que ele vive, não. Olha a afirmação de Elias: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou, que nestes anos não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Eu pergunto, é possível transformar uma situação, uma circunstância? É possível? É possível você ver uma realidade e transformar essa realidade? É possível você ver, por exemplo, um tempo e mudar esse tempo de acordo com a sua palavra, com a sua convicção? Sim. Você pode mudar as realidades da vida, você pode mudar as circunstâncias da vida, mas você precisa ter convicções bem firmadas para que a transformação aconteça. E eu te pergunto nessa manhã, você tem certeza da sua fé? Você tem convicções do que você acredita, dos princípios e valores que você acredita? A gente precisa tomar muito cuidado para as nossas convicções e nossa fé não ser um mero discurso. Precisamos tomar muito cuidado para que a nossa vida em Deus não seja apenas da boca para fora. E eu volto a perguntar, você tem certeza da sua fé?
ou qualquer vento contrário ela balança, ou qualquer situação que aconteça na sua vida que de repente não sai do jeito que você gostaria, a sua fé balança. Queridos, segundo o que lemos de 1 Reis, só para vocês entenderem o contexto, a situação de Israel naquela época era terrível. Era terrível. O rei Acabe, ele deu as costas para Deus, ele não seguia mais os princípios e valores de Deus e deliberadamente ele se opôs a Deus. Ele dedicou a sua idolatria e se promoveu junto ao povo daquela época. A nação estava tão corrompida, a nação de Israel estava tão destruída por ter abandonado Deus, que havia naquela época um número muito pequeno de fiéis, de pessoas que acreditavam e continuavam acreditando em Deus. Porém, aquele povo, aquelas pessoas estavam tão amedrontadas que elas começavam a ir para as cavernas, sair da cidade, sair daquele povo e começar a viver escondidos em cavernas. Sabe, os valores da nação foram corrompidos, houve um declínio moral muito grande, a nação se afastou de Deus, mas não só o rei e a sua esposa, todos estavam corrompidos. O profeta Elias foi o único que resistiu. O profeta Elias foi o único que se manteve convicto, alicerçado nas suas convicções. E ele não foi como a maioria. Ele não foi como a maioria. Ao contrário, ele se colocou de lado daquilo que estava vivendo e começou a testemunhar em nome de Deus. E isso o fez correr risco de vida. Vocês conhecem a história, Jezabel mandou matá-lo, mas ele tinha suas convicções alicerçadas, ele tinha suas convicções firmes em relação ao que ele vivia. Sabe, queridos, tem situações na vida que tentam derrubar aquilo que acreditamos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que tentam fazer desviarmos do caminho que nos foi proposto. Sabe, queridos, infelizmente existe uma realidade, o mundo, ele está corrompido. Se você olhar para o mundo hoje, se você olhar para as nossas escolas, se você olhar para o nosso governo, se você olhar para as questões básicas de uma nação, elas estão corrompidas. Elas estão afastadas de Deus. Agora, só irão permanecer aqueles que têm convicções e jamais as negociam. E eu volto a perguntar, como é que anda a sua fé? Se o mundo piorar mais, se o mundo afunilar mais, se os problemas se intensificarem, se as questões humanas se intensificarem, você continua de pé? Você continua de pé? Por isso, queridos, para que haja transformação na vida sua, minha, independente das circunstâncias que venhamos a viver, nós precisamos ter convicções em Deus. Sabemos que está difícil, o mundo não está fácil. Como eu falei aqui uma vez, a gente não pode ser infantil e nem ingênuo, achando que a vida é um mar de rosas. Não é. A vida não é um mar de rosas.
A vida tem as suas demandas, a vida tem os seus conflitos, a vida tem os seus desafios. Você mata um leão hoje, mas você já tem um urso amanhã para matar. Mas o que nos mantém de pé e o que vai nos manter de pé são as nossas convicções, aquilo que acreditamos e que jamais negociaremos. A gente está vendo uma história de uma nação corrompida. O rei, ou seja, o governo, estava corrompido. Mas Elias, o profeta Elias, mesmo correndo risco de vida, mesmo sabendo que não seria fácil, ele foi o único que resistiu. Foi o único que resistiu. Elias conseguiu, com a sua convicção, mudar o quadro da nação. Ao final da história, vocês conhecem os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal foram destruídos. O rei Acabe foi deposto e a sua esposa Jezabel foi devorada pelos cães. Leia 1 Reis. E a nação voltou-se mais uma vez para Deus, o único, o verdadeiro. Mas como isso foi possível? Um homem transformar uma nação. Um homem transformar uma situação. Um homem transformar uma realidade. Entenda uma coisa. Elias era um homem convicto daquilo que ele vivia. Lembra o texto que lemos, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou. O que Elias estava dizendo com isso? Ele estava dizendo para o rei, ele estava dizendo para a nação o seguinte: pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, vocês podem estar corrompidos, a nação pode ter se desviado de Deus, mas o Senhor vive e na sua presença eu estou. E ainda digo mais, não haverá chuva até a segunda ordem. Um homem transformou uma realidade. Queridos, se a convicção é a condição essencial para a transformação, vamos ver juntos nesse devocional qual eram as convicções do Elias, do profeta Elias. E vamos usar isso como exemplo na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela está sendo escrita, ela foi escrita, ela está sendo lida como exemplo de homens e mulheres como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos aos mesmos desafios. A diferença é como eles se comportaram diante das situações. O que tornava Elias firme? O que tornava Elias convicto? Onde alguém como ele poderia encontrar coragem para se manter firme na fé naqueles dias sombrios, naqueles dias escuros, quando a nação inteira estava abandonando a verdade, quando a nação inteira estava abandonando o verdadeiro Deus? Onde ele arranjava tanta força para encarar um rei idólatra? Sabe, queridos, vamos encontrar respostas a estas perguntas através do ministério de Elias. Eu quero nesse devocional junto com vocês examinar pelo menos três chaves importantes que, se eu e você colocarmos em prática, manteremos as nossas convicções firmes nos dias de hoje. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, não importa como o mundo irá se comportar, não importa como as questões humanas estarão daqui para frente. Mas o que eu quero nesse devocional hoje de manhã, através da palavra de Deus, é nos encorajar
a manter as nossas convicções, a manter aquilo que acreditamos de forma inabalável. Amém? Vocês estão comigo? E a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês, que é uma chave que eu tenho certeza que vai me ajudar e te ajudar a manter as nossas convicções firmes. A primeira chave é o seguinte: Elias tinha certeza da realidade de Deus. Elias tinha certeza da existência de Deus. Você tem certeza de que Deus existe? Ou você acha que é só uma história bíblica? Ou você acha que é só uma alegoria? Aqui dentro de você tem convicção, certeza de que Deus existe? Elias tinha certeza da realidade de Deus. No verso 1, no primeiro do capítulo 17, ele diz: tão certo como vive o Senhor. Numa outra versão ele diz: tão certo como vive o Senhor. Ele começa assim: tão certo como vive o Senhor. A gente corre um sério risco, pelo lado humano que temos, de acreditar só naquilo que vemos. Nós temos o perigo de acreditar só naquilo que está à nossa frente, naquilo que podemos tocar, naquilo que podemos ver. Isso faz parte da natureza humana, de acreditar no que vemos. Lembra de Tomé? Quando Jesus Cristo ressuscitou e ele apareceu a primeira vez aos seus discípulos, os seus discípulos estavam trancados numa sala, num local, com medo da perseguição romana. Jesus Cristo aparece no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. E lá estavam os 11 discípulos, estava faltando um, que era Tomé. E depois, os discípulos estavam novamente reunidos naquela sala. Só que dessa vez Tomé estava presente e os discípulos disseram para Tomé: vimos o Mestre. Ele esteve conosco. Tomé falou: eu não acredito. Não é possível. Tomé ainda não tinha acreditado na ressurreição. O instinto humano dele estava falando: eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar nas suas feridas, nas marcas da cruz. Nesse momento, Jesus aparece pela segunda vez aos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E é interessante que a primeira coisa que Jesus faz é chamar Tomé. Falar: Tomé, vem aqui, vem aqui. Olha as minhas mãos. Olha os pregos, o furo dos pregos. Olha aqui a minha lateral, o buraco onde a lança foi enfiada. Toque aqui. Tomé tocou nas chagas de Cristo. E a reação de Tomé foi: meu Senhor e meu Deus. Ele se colocou aos pés de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus.
E a resposta de Jesus para Tomé foi: Tomé, tu acreditastes porque me viste, porque tocastes em mim. Mas felizes são aqueles que irão acreditar em mim sem me ver. Felizes são aqueles que vão acreditar em mim sem me ver. Você sabe de quem Jesus Cristo estava falando? De mim e de você. Por isso eu pergunto, você tem certeza da realidade de Deus? Elias tinha convicção da existência de Deus, tão certo como vive o Senhor. Não haverá chuva até a segunda ordem. Tão certo como o Senhor. Deus é vivo. Deus está vivo. Deus é vivo. E o profeta não tinha nenhuma dúvida sobre isso. E olha que ele nem conhecia Jesus. Isso é antes de Jesus. Ele nem conhecia Jesus. Nós temos o privilégio de conhecer Jesus, de conhecer os evangelhos, de saber da vida de Jesus. Tão certo como vive Jesus, tão certo como vive Jesus. Sabe, o rei Acabe e o povo achavam que tinham acabado o culto a Deus. Achava que Deus tinha os abandonado. Mas eles cometeram um grave erro. Esqueceram-se de um único homem, Elias. E para que Deus transforme qualquer situação, queridos, basta um único homem, um único indivíduo completamente comprometido com Deus. Sabe, queridos, você quer transformar a sua casa? Você quer transformar a história da sua família? Basta só você acreditar na existência de Deus, manter as suas convicções firmes, para que Deus transforme uma situação. Basta uma pessoa só, comprometida com Ele. Se comprometa com Deus e veja as situações da sua vida transformadas. Se comprometa com Deus. Tenha convicções a respeito da sua vida com Ele. Um homem, por causa da sua convicção, transformou aquela nação. Você pode transformar qualquer realidade da sua vida através da convicção que você tem da existência de Deus. Tão certo como vive Jesus, sabe, uma das coisas mais fascinantes do cristianismo é o poder que o Evangelho tem. É o poder de convicções que temos no Evangelho. Transformar vidas. Entenda uma coisa, o mundo não se impressiona com o nosso discurso. O mundo não se impressiona com o que falamos. Mas o mundo se impressiona com o que acreditamos. Como nos comportamos diante da nossa fé. O que as pessoas se impressionam é com a realidade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que impressiona o mundo é o mundo olhar para mim e para você e ver Jesus Cristo em nossas vidas. É isso que impressiona.
Sabe quando uma pessoa olha para você e diz, você é diferente. Tem algo diferente em você. Como é prazeroso ouvir isso. E aí a nossa resposta para essa pessoa é Jesus. Tão certo como vive Jesus. Ah, queridos, como é bom olhar para nós e ver Cristo. Como é bom olhar para nós e ver Jesus Cristo estampado no nosso rosto, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa convicção. Tão certo como vive Jesus. Que essa convicção que você tem da realidade de Deus, da existência de Deus, jamais seja abalada. Jamais negocie essa primeira convicção da realidade de que Jesus Cristo está vivo. Independente de você ver ou não ver, independente de você sentir ou não sentir, sabe, a realidade de Cristo não tem a ver com a nossa fé. Crendo ou não crendo, ele existe. Sabia disso? Crendo ou não crendo, ele existe. Ele sempre existiu. E ele sempre existirá. Então cabe a mim e a você ter essa convicção da existência de Deus. Eu quero fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Existe algo na sua vida? Existe algo na sua vida que não possa ser explicado pelo mundo natural? Existe na sua vida alguma prova concreta da realidade de Deus? Seus filhos podem ver isso em você? Seus amigos de trabalho podem ver isso em você? A sua família pode ver isso em você, os seus amigos, seus vizinhos? Eles podem olhar para você e não conseguir explicar o que enxerga em você? Existe algo na sua vida que não possa ser explicado pelo mundo natural? Porque entenda uma coisa, as coisas do Espírito se explicam pelo Espírito. As coisas da carne se explicam pela carne. O mundo explica as coisas do mundo. A naturalidade humana explica as coisas naturais humanas. Agora, existe algo em você que o mundo não consegue explicar? Sabe, querido, Jó tinha uma convicção. Você conhece a história de Jó? No ápice da sua tristeza, no ápice da sua perda, no ápice da sua dor, em Jó capítulo 19, 25, ele diz, pois eu sei. Olha a convicção dele. Ele não diz eu acho, ele não diz talvez, ele diz, pois eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Pois eu sei. Você sabe? Você sabe que o seu Redentor vive? Você sabe que o seu Senhor e Deus vive? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Mas diante de tudo isso que você está vivendo, você crê que o seu Redentor vive?
A existência de Deus tem que ser uma convicção plena na sua vida, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo também teve uma convicção que ele carregava com ele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, foi a última carta que Paulo escreveu, foi a segunda a Timóteo. A gente chama na teologia de carta pastoral. Ele escreveu para o apóstolo, pastor Timóteo, era um jovem pastor. Ele chamava como meu filho na fé. Olha o que Paulo escreve. Por esta razão, eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei, olha só, eu sei em quem tenho crido. E ele continua, e estou certo, ou seja, eu sei e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava preso. Paulo já sabia que ele ia ser entregue para a morte. Essa é a última carta que ele escreve. É nessa carta que ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele diz para Timóteo: Timóteo, por esta razão eu sofro essas coisas, por amor a Cristo, pela minha convicção, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu vivo. Mas Timóteo, eu não me envergonho disso, porque eu sei, Timóteo, eu sei em quem tenho crido. E vou além, Timóteo, eu estou certo, eu tenho uma convicção plena de que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu tenho como recompensa até o dia da minha morte. Traduzindo, era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Diante das dificuldades da vida, querido, diante das situações da sua vida, diga: eu sei em quem eu creio, eu sei no Deus que eu sirvo, eu sei que o meu Redentor vive. Então, queridos, a primeira convicção que Elias tinha e que fez transformar uma nação era a convicção da certeza, a certeza da existência de Deus. Segunda convicção que Elias tinha, ele tinha certeza que ele era representante de Deus. Ele tinha certeza que ele era representante de Deus. No verso seguinte, 17, verso 1, a parte B agora do verso 1 diz: perante cuja face estou. Ele diz: tão certo como vive Deus, vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Sabe, Elias tinha convicção de quem ele era. Elias tinha convicção de quem ele era em Deus. Você tem essa convicção de quem é você em Deus? Você já acredita em Deus, amém? Você tem essa convicção de que Deus existe. Agora, a segunda coisa, você tem convicção de quem é você em Deus? Se você não tem, eu vou te lembrar de quem é você em Deus. Você é filho. Você é filha. Ele era profeta, representante. Agora você e eu somos filhos. Ah, Elias não era filho? Não. Ah, por quê? Porque só tem o direito de se tornar filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. Você sabia que o seu privilégio e o meu é muito maior do que o profeta Elias? Ele era profeta,
Ele era representante de Deus. Agora eu e você, pelo fato de crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, foi nos dado o direito, o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Ei, você tem essa convicção? Você consegue olhar para você e se enxergar como filho de Deus? Como filha do Criador dos céus e da terra? Como filho e filhas do soberano Senhor? Tenha convicção de quem você é. Ah, pastor, mas eu não sou ninguém. Que pena que você pensa assim. Porque Deus não pensa assim sobre você. Sabe, Deus usa pessoas comuns, como eu e você. Pessoas improváveis, como eu e você, para alcançar propósitos divinos. Eu vou repetir. Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para alcançar propósitos divinos. Deixa ser usado por Deus. Sabe como Deus resolve as crises humanas? Convocando pessoas comuns, convocando servos, pessoas que estão dispostos a servi-lo, não apenas num púlpito da igreja, não apenas numa igreja, mas onde essas pessoas estiverem, elas podem ser usadas para transformar a realidade através das convicções que elas têm. A realidade da sua casa pode ser transformada. A realidade do seu trabalho pode ser transformada. A sua realidade pode ser transformada. Quando você entende, tem a convicção de que Deus é uma realidade, Deus existe. E quando você tem a convicção de quem é você em Deus. Sabe, nós somos embaixadores de Cristo. Olha o que Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, nós somos representantes de um reino. Sabe o que é uma embaixada? Se você for aqui na Embaixada Americana, em São Paulo, quando você entra na embaixada, aquele solo ali é americano. Porque ali tem um embaixador americano. Pelas leis internacionais, aquele solo pertence aos Estados Unidos. Ei, o solo da sua casa pertence aos reinos de Deus. Onde você coloca as plantas dos seus pés, como embaixador, como embaixadora de Cristo, como filho, como filha de Cristo, é solo sagrado, pertence ao reino dos céus. Você tem convicção disso? Billy Graham, eu vou contar essa história para vocês entenderem essa questão. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. Morreu aos 90 e poucos anos. Ele não era pastor de igreja, ele era pastor de estádio. Ele lotava os estádios. Ele era um homem muito influente no governo americano. Ele não fazia parte de nenhum partido político, nada. Ele era um pastor. E ele falava de Deus com intrepidez, com ousadia. Procure depois no Google Billy Graham. Conheça um pouco da biografia dele. Escute algumas pregações dele. Billy Graham. Ele morreu com 90 e poucos anos. Agora quem segue o ministério são seus filhos, a filha.
E Billy Graham, ele se tornou um homem muito influente no governo americano. Ele virou conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. Então, o presidente precisava resolver alguma questão e chamava Billy Graham para obter conselhos deste homem de Deus. Como ele era um homem muito influente, um dos políticos americanos o chamou para uma reunião e falou para ele assim: Billy Graham, você não quer fazer parte do meu partido político e a gente lança você numa candidatura e você nos ajuda a governar os Estados Unidos? Billy Graham deu um sorriso para esse homem com muito amor, com muita educação, e falou assim para esse homem: olha, não leva a mal o que eu vou te dizer, mas eu já represento um reino. Eu não vou me rebaixar tanto, porque eu já sou embaixador de Cristo e eu já represento um reino nessa terra. Eu jamais representarei outro reino, a não ser o reino do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entendeu o que Billy Graham disse? Eu e você representamos um reino. As pessoas devem e precisam olhar para você e para mim e saber que não somos daqui. E saber que estamos voltando para casa. Eu e você representamos um reino. Eu e você representamos um governo que jamais terá fim. Jesus Cristo disse, quando ele estava diante de Pilatos, pronto para ser crucificado, ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Pilatos disse: você é rei? E ele falou: o meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu teria dado ordem aos meus súditos para me tirarem daqui. Mas o meu reino não é desse mundo. Ei, você é peregrino. Eu também sou. Estamos aqui de passagem. Por isso que a nossa vida é uma jornada. Estamos voltando para casa. Então tenha essa convicção de quem é você. De quem é você em Deus. Terceira e última coisa, já estamos caminhando para o final. Terceira e última convicção que Elias tinha, que o fez transformar aquela nação. Ele tinha certeza que o poder de Deus estava à sua disposição. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que o poder de Deus estava à sua disposição. Olha o que ele disse: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Como é que um homem fala uma coisa dessa se ele não tem certeza do poder de Deus? Como é que um homem fala uma coisa dessa diante de um rei, que era Acabe? Como é que ele poderia ter tanta certeza disso? Elias era algum mágico? Não. Se você ler o livro de Tiago, leia o livro de Tiago. Tiago vai dizer lá, Elias era um homem semelhante a nós. Sabe qual é a diferença deles para nós? As convicções. Elias, com muita ousadia diante do rei, ele diz: nenhum orvalho ou chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra.
E Deus fez cumprir 3 anos sem chuva em Israel. Sabe qual era o segredo de Elias? Elias, ele orava sem cessar. Elias se colocava na presença de Deus todos os dias. Elias se consagrava todos os dias. Isso que a gente está fazendo aqui, os devocionais todos os dias. Separar um momento no dia para orar. Separar um momento no dia para ler as Escrituras. Elias lia as Escrituras. Elias conhecia o poder de Deus. Os livros de Moisés, os livros anteriores, Elias tinha em suas mãos. E ele lia. E é interessante que, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que o que Elias falou estava escrito em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17, que eu vou ler para você. Elias disse: nenhum orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora olha o que está escrito em Deuteronômio, que esse livro Elias tinha na mão, que já tinha sido escrito. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17. Preste atenção nesses versículos. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses ou adoreis, e a ira do Senhor se acenda contra vós. Olha daqui para frente o que está escrito. E feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. O mundo estava corrompido ali, aquela nação. Aquela nação estava servindo a outros deuses. Aquela nação tinha se desviado do Senhor. E a ira do Senhor se acendeu sobre eles. E qual foi a ira do Senhor? Feche ele o céu e não caia chuva. E olha o que Elias disse para Acabe: nenhum orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias conhecia o poder de Deus. Elias conhecia a palavra de Deus. Resumindo, Elias sabia que a palavra de Deus era poderosa para transformar aquela situação. E eu pergunto para você nessa manhã, como é que é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como é que é o seu relacionamento com a palavra? Será que acreditamos naquilo que a Escritura tem a dizer? Será que podemos confiar nela como poder para transformar as realidades da nossa vida? Entenda, a palavra de Deus é vida em nós. Queridos, tenha convicção. Tenha convicção da realidade de Deus. Tenha convicção de quem é você em Deus. E tenha convicção que o poder de Deus está à sua disposição. Com essas convicções, tenha certeza que a minha realidade e a sua realidade, elas poderão ser transformadas. E eu quero terminar esse devocional de hoje lendo com vocês a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muitas certezas, convicções, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. O evangelho é poder, e o Espírito Santo nos dá a convicção e a certeza de que Deus existe, de que somos filhos e filhas em Deus, e que o poder de Deus está à nossa disposição
para enfrentarmos qualquer coisa que se levante contra nós. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Sem convicção não há transformação. Sem convicção não há transformação. Se você ainda não tinha certeza, se você ainda não tinha convicções firmadas, que você saia desse devocional hoje convicto de que Deus existe, de que você é filha de Deus e de que o poder de Deus está à sua disposição. Viva nesse poder, viva com a autoridade de filho e de filha e tenha certeza de que Deus realmente está vivo, é Senhor, é soberano. Vamos orar? Para a gente finalizar esse devocional. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este dia, por este novo dia que o Senhor preparou para nós. Enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando esse dia para nós. Que possamos viver o dia de hoje intensamente, plenamente na Tua presença, tendo a certeza de que o Senhor está conosco, tendo a convicção de que o Senhor continua trabalhando e movimentando as águas ao nosso favor. Obrigado, Senhor, por nos despertar e nos trazer diante da Tua presença, para ser instruídos através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que precisamos ter convicções alicerçadas em Ti, certezas que jamais nos deixarão nos abalar pelas circunstâncias da vida. Pai, nos faça crer realmente que o Senhor existe, que o Senhor é uma realidade, que independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor é Deus. E não há outro além de Ti, Senhor. Pai, nos faça crer realmente de quem somos no Senhor, a nossa verdadeira identidade. Somos filhos e filhas do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor sobre nós. Como é bom saber que temos um Pai, Criador dos céus e da terra. Como é bom saber que temos um Senhor que é Deus e que reina pelos séculos dos séculos. Ah, Pai, como é bom saber que representamos um reino nesta terra. Como é bom saber que somos representantes, embaixadores de Cristo aqui. E onde colocarmos as plantas dos nossos pés, estamos representando um reino dos céus. Que as pessoas possam olhar para nós e entender e saber que estamos aqui de passagem e que possam realmente estar firmes como filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar da Tua palavra, porque através dela sabemos que o Teu poder, que opera maravilhas, que realiza milagres, que cura, que transforma, está disponível a nós. Que possamos falar com ousadia e com certeza, porque o Senhor é Deus e confirma a Sua palavra em nós. Nos dê a coragem necessária, nos dê a ousadia necessária para viver segundo a Tua vontade. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua palavra hoje, que ela possa produzir frutos no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, que o Senhor os abençoe, que a Tua boa mão esteja estendida sobre eles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios. Muda, Pai, a realidade da vida deles, através das convicções que eles têm da Tua existência, do Teu poder, do Teu agir. Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam representar esse reino, que é o reino dos céus. Que eles possam ser extremamente abençoados, extremamente visitados e tocados pelo Senhor. Pai, os abençoe em tudo, Pai. Os abençoa na família, nos negócios, e que eles possam viver cada dia mais na Tua presença. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor possa o abençoar de forma tremenda. Que esta palavra possa ser vida no coração deles e que eles possam ser transformados pelas convicções que eles têm no Senhor.
Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Ajuda-nos a vencer o dia de hoje, vivendo no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja vida para vocês. Não negocie as suas convicções. Não importa o que aconteça. Não importa aquilo que você de repente está atravessando ou que irá atravessar. Mas se mantenha firme, convicto de que Deus é uma realidade. De que Deus é uma realidade na sua vida. De que realmente você é filho e filha de Deus. E de que o poder de Deus está disponível na sua vida. Amém?